Meninos, então hoje daremos continuidade à nossa aula de visão sistêmica, tá? Esse material que eu estou utilizando para a aula de vocês já encontra-se disponível no CTAC, tá? Vocês podem solicitar esse material na coordenação, que eles irão disponibilizar para vocês. Visão sistêmica da saúde. O que é visão sistêmica da saúde? A visão sistêmica da saúde é a forma de se entender a organização na sua integralidade, como parte de um sistema orgânico e imutável que sofre influência por diversos fatores internos e externos às instituições. Então a gente tem que entender que a visão sistêmica ela é uma forma de organizar o sistema integral dos nossos serviços de saúde. Mas esse sistema, ele é mutável, ou seja, ele pode variar, né? Ele pode mudar dependendo das circunstâncias, dependendo das necessidades, enfim. Ele pode vir a sofrer modificações através de diversos fatores, sejam esses internos ou externos às instituições. A visão sistêmica, ela é uma competência essencial para o profissional que atua no serviço de saúde. Então, o profissional de saúde, ele precisa ter uma noção muito clara do que seria essa visão sistêmica e de como se colocar em prática uma visão sistêmica nos serviços de saúde. O pensamento sistêmico é o primeiro fundamento para a excelência na saúde e envolve o entendimento das relações de interdependência entre os diversos componentes de uma organização, bem como entre a organização e o ambiente externo. Então nós temos que entender que as relações elas são interdependentes entre si. Então, apesar de algumas serem separadas, de atuarem de formas distintas e separadas, elas possuem dependência entre si, né? Elas são dependentes através das suas ações em geral. Então, uma relação interdepende da outra. Esse fundamento vai garantir que todos da instituição entendam seus papéis no processo de trabalho. Então, a gente precisa levar em consideração que cada um possui as suas responsabilidades, possui as suas funções e precisa estar inserido nesse processo de trabalho. E dessa forma, cooperem para a melhoria contínua do serviço. Então, eles precisam ser cooperados, né? Eles precisam cooperar, trabalhar juntos para poder oferecer um serviço melhor. Nesse sentido, podemos afirmar que a visão sistêmica é essa visão do todo. É o olhar diferenciado que nos permite perceber o movimento integrado entre o ambiente, ações, decisões e articulações, entre uma rede interligada de indivíduos e a relação de interdependência entre as ações de todos os atores envolvidos no trabalho. Então, nós precisamos ter esse olhar, né, diferenciado para poder entender os ambientes, as ações, as decisões. A gente precisa ter esse olhar sistêmico, entender que nós trabalhamos em uma rede interligada, onde cada profissional é interdependente da ação do outro. Você não consegue trabalhar sozinho, você precisa do trabalho do outro. Então, aqui nós temos essa imagem, né, representando como que tem que ser essa visão sistêmica, onde cada profissional, ele terá a sua atuação, ele terá a sua responsabilidade, mas esses dois, eles trabalham juntos, né, eles atuam, eles chegam a um senso comum. Então, relações de interdependência e interação entre os diversos processos da organização
bem como entre a organização, sua cadeia de fornecedores e o ambiente externo. Para entendermos melhor como funciona a visão sistêmica no Brasil, temos que aprender alguns conceitos importantes relacionados ao processo saúde e doença. Então, para a gente entender essa visão sistêmica, a gente tem que entender primeiro alguns conceitos, como, por exemplo, o conceito de saúde. O conceito de saúde, ao longo da história, vem passando por vários conceitos. Alguns dos conceitos principais serão destacados aqui. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, não apenas a ausência de doenças. Entretanto, a Constituição Federal Brasileira, criada em 1988, define saúde como um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, saúde significa um completo estado de bem-estar físico, mental e social, não apenas a ausência de doença. Então, você não ter uma doença fisiológica não significa que você é uma pessoa saudável. Para você ser saudável, você precisa desse complexo físico, mental e social. Segundo a nossa Constituição Federal Brasileira de 1988, a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Fatos que devem ser garantidos através de políticas sociais e econômicas, que visem a redução do risco dessas doenças e de outros agravos, assim como esse acesso ele tem que ser universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A Lei Orgânica Brasileira 8.080 de 1990 define saúde como sendo um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Em todo o mundo, outras definições poderão ser encontradas, porém, as citadas acima são as mais utilizadas por nós, profissionais de saúde. Então, nós entendemos o que significa saúde, né, que é esse conjunto de bem-estar físico, mental e social, e para isso a gente tem que também entender um pouquinho do conceito da doença, do adoecimento. Doença é um conjunto de sinais e sintomas específicos que afetam um ser vivo, alterando o seu estado normal de saúde. Então, doença será esse conjunto, né, de sinais, de sintomas que vão alterar o estado natural de saúde, tanto no âmbito físico, no âmbito social, quanto no âmbito mental. O vocábulo é de origem latina, em que dolentia significa dor e padecimento. Em geral, a doença é caracterizada como uma ausência de saúde. Então, a doença ela será caracterizada como um estado de ausência de saúde. Então, à medida que você está doente, você não tem saúde. Pode ser causada por fatores exógenos, sejam esses externos do ambiente, né? Então, sei lá, uma possível contaminação, um foco infeccioso, enfim, ou um fator endógeno, como doenças genéticas, doenças autoimunes, que são internas do próprio organismo. Agora, meninos, eu vou passar essa atividade para vocês, tá? Essas três questões, que são questões bem simples, de conceitos. Vocês vão primeiro conceituar o que significa visão sistêmica. Segundo, como vocês podem conceituar saúde, qual o conceito que vocês dariam a esse termo saúde. E vocês nos darão também a definição de doença, o que você entende por doença. E aí a gente vai utilizar o tempo restante para nossa aula para responder esse questionário, tá? Eu aguardo as respostas
no meu telefone, vocês podem encaminhar no meu número, e vai ser uma atividade que vai valer ponto extra. E aí, esse restante do tempo eu posso estar utilizando para auxiliar vocês na realização dessa atividade. Combinado? E aí a gente continua o nosso contato, e o auxílio para realizar essas atividades aqui no grupo de vocês.